Eu sei que você sabe o que é o Bitcoin, mas você sabe me dizer por que o Bitcoin foi criado? Por que Satoshi Nakamoto um dia pensou, criarei o Bitcoin? Essa parte da história poucas vezes é contada, porque a gente está muito preocupado e conhece bem toda a revolução que o Bitcoin trouxe junto com as criptomoedas, especialmente o Ethereum, que trouxe a ideia de contratos inteligentes. Mas nesse vídeo está na hora de você aprender de uma vez por todas o porquê o Bitcoin foi criado e por que ele se tornou tão importante para nós. Eu quero que você faça um compromisso comigo. Se esse vídeo abrir a sua cabeça e você entender, você vai curtir e vai se inscrever no nosso canal, beleza? Antes de nós entendermos o porquê o Bitcoin foi criado, nós temos que entender o contexto socioeconômico que existia em 2008. Se você puxar pela memória, vai se lembrar que em 2008 o mundo inteiro enfrentou uma crise sem precedentes. Essa crise foi provocada principalmente no setor imobiliário. E por que o setor imobiliário provocou essa crise? Digamos que eu voltasse no tempo e estivesse lá em 2008. Eu comprava um imóvel em 2008 financiado, porque conseguir financiamento em 2008 era muito fácil no mercado norte-americano. E como esse financiamento era muito fácil, essa mesma casa que eu tive facilidade para financiar ela, daqui meses ou anos, outra pessoa teria facilidade para financiar a compra dela. E eu poderia colocar um preço mais elevado que essa pessoa adquiriria de mim num preço maior. E aí eu pagaria a minha dívida e ainda sobraria dinheiro. E isso veio fazendo com que o mercado financeiro, em 2008, tivesse altas absurdas. O imóvel que custava 100 mil dólares esse ano, no ano que vem podia custar 200 mil, 300 mil dólares. Foi inflando esse mercado. Além disso, teve outro fator muito importante. Chegou o momento que todo mundo que tinha bom crédito já tinha pegado o seu crédito. Então eles começaram a emprestar dinheiro para pessoas que eram mal pagadores, assim chamados. E esses tipos de empréstimos para mal pagadores foram chamados de subprime. Acontece que o mal pagador realmente não pagou a sua dívida, a sua hipoteca imobiliária, e as casas começaram a ir uma atrás da outra a leilão, porque os adquirentes não haviam pagado a dívida. Esse problema foi tão sério que o banco Lehman Brothers, americano, o maior banco na época, veio à falência, iniciando toda essa crise que nós conhecemos em 2008. E o que o governo, percebendo tantos bancos falindo, fez? Está na hora de dar um socorro para esses bancos. Só que o governo também não tinha dinheiro para poder socorrer os bancos. E acontece que uma crise em um mundo globalizado não fica presa, adstrita apenas a um país. Assim como essa crise da Ucrânia e da Rússia tem impactado o mundo todo, a crise de 2008 impactou o mundo todo. Vários bancos europeus que nada tinham a ver com o mercado americano também foram à falência. Então esses governos, tanto o americano quanto o europeu, resolveram socorrer esses bancos. E como que eles fizeram isso? Dando crédito que eles não tinham. Aumentaram a dívida pública, imprimiram dinheiro e impediram que esses bancos fossem à falência. Só tem um problema. A impressão de dinheiro desenfreada, especialmente por parte do governo, ela faz com que um fenômeno aconteça. Haja o aumento dos preços disparado. E isso é um problema que nós estamos enfrentando hoje, a inflação. E a inflação, ela gera por parte das pessoas que são experientes e entendem desse mercado um negócio chamado desconfiança. Por quê? Porque você não sabe quando que o governo vai imprimir dinheiro para injetar na economia sem aumentar a quantidade de oferta de produtos e de serviços. Então, todas as vezes que o governo falar em imprimir dinheiro, ele está causando inflação. Mas quando ele fala de aumentar a oferta de produto e de serviço, ele está provocando o crescimento do país. Em meio a esse cenário muito louco, um homem chamado Satoshi Nakamoto, ou pode ser uma mulher, ou pode até ser uma equipe, a verdade é que ninguém sabe se Satoshi Nakamoto era um homem, uma mulher ou uma equipe, resolveu dar solução para esse problema. Então Satoshi Nakamoto, utilizando a ideia de blockchain cunhada por Szabo, lá antigamente, que nem esse nome ele utilizava, blockchain, e eu acho que rende outro vídeo aqui, vamos pular. Utilizando a ideia dele, ele resolveu pegar esse sistema de blockchain e criar uma moeda que fosse gravada em um sistema de blockchain, que block significa blocos e chain significa cadeia, numa cadeia de blocos. E ele, depois que teve essa ideia, ele escreveu um papel que é tipo um manifesto do Bitcoin e enviou para pessoas que estavam interessadas em criptografia. Quando ele enviou esse e-mail para essas pessoas que estavam interessadas em criptografia, o e-mail contava com 4 passos para a construção e elaboração de um sistema econômico que era totalmente à parte do sistema governamental. E são 4 pilares. O primeiro pilar é que esse sistema deveria ter uma rede peer-to-peer. O que significa isso? Rede de ponto a ponto, de nós. Quer dizer que não haveria um servidor central que distribuiria as informações para as outras máquinas. Mas essas máquinas, ao contrário disso,
teriam uma capacidade de se comunicar uma com a outra, fazendo com que, se uma máquina quebrar, o sistema todo permanecesse funcionando. Em um contexto global, ainda que um país pare de ter internet, quebre, vá à falência, o Bitcoin vai continuar funcionando porque ele não depende dos servidores daquele país. A sua base de dados está distribuída de forma descentralizada em vários computadores. A segunda coisa que estava nesse e-mail que Satoshi Nakamoto escreveu é que seria uma rede sem intermediários. E quando ele diz sem intermediários, ele está falando principalmente da interferência de bancos e de organizações governamentais como o sistema SWIFT, que é o sistema que permite você fazer um pagamento daqui do Brasil, lá para a China, para a Europa, de um banco para outro. A terceira coisa que Satoshi Nakamoto colocou nesse e-mail também é que ele não gostaria que as pessoas fizessem um cadastro, informassem o seu CPF, o seu nome, o seu RG, seu endereço. Que eles bastassem informar o número digital de uma carteira digital e estava tudo certo. Era só essa informação necessária para que as pessoas pudessem fazer negociação uma com a outra. E a quarta coisa que estava nesse e-mail era a explicação de como funcionaria esse sistema utilizando a blockchain através de um algoritmo de consenso chamado Proof of Work, ou prova de trabalho. E antes que você precise assistir outro vídeo para entender o que é prova de trabalho, imagine que a validação de cada transação feita nessa rede não é feita de forma organizada de maneira que um vai ajudar o outro. Pelo contrário, eles estão o tempo todo competindo. Quem tem mais poder computacional termina a tarefa primeiro. E aquela pessoa que termina a tarefa primeiro, ele recebe numa operação chamada Coinbase bitcoins como recompensa pelo esforço computacional e de energia elétrica gasto para fazer aquela mineração ou para adicionar aquela transação naquela cadeia de transações. Então agora dá para nós explicarmos o porquê que o Bitcoin existe. O Bitcoin existe para dar segurança para as pessoas de que existe um sistema monetário que não depende do governo, que não depende da interferência do governo, que ele vai continuar existindo ainda que um país vá à falência, ainda que um país entre numa crise militar, numa ditadura, esse sistema não vai falir, esse sistema vai continuar funcionando. Ele dá essa segurança para as pessoas. E o Bitcoin especificamente, ele tem um número limitado de moedas, serão 21 milhões. Hoje nós estamos na casa dos 19 milhões, cada vez que um novo bloco é minerado, são criados novos bitcoins até chegar a esse limite de 21 milhões. Então, quando chegar em 21, não vai ser mais possível criar. Não vai haver aquele processo de impressão e fabricação de dinheiro. Ou seja, ele é meio que anti-inflacionário, se bem que esse conceito está sendo um pouco discutido ultimamente. Mas o fato é que ele tem uma oferta limitada. E além dessa confiança que o Bitcoin proporciona, ele dá liberdade principalmente para as pessoas fazerem as suas transações. Eu posso enviar para você sem o banco ficar sabendo, sem o governo ficar sabendo. Eu posso pegar as minhas criptomoedas e comprar o que eu quiser. Se bem que essa liberdade também pode gerar problemas como aquisição de armas, de drogas, mas não é assunto para esse vídeo também não. Enfim, essa ideia do Satoshi Nakamoto, que foi a ideia do século, muito provavelmente, abriu portas para várias invenções. Entre elas, depois, a Ethereum, que veio com a ideia de contrato inteligente. E aí vem toda uma cadeia de mercado que está se abrindo graças ao Bitcoin. Então a gente pode utilizar, por exemplo, aqui os nomes mais famosos: NFTs, mercado DeFi, que são finanças descentralizadas, NFT é Non-Fungible Token, ou tokens não fungíveis, imagens que são únicas, vídeos que são únicos, músicas que são únicas, ou que tem uma quantidade limitada. A gente também tem empréstimos financeiros feitos através de pessoas que emprestam dinheiro para pessoas e não tem um banco regulando isso. Mano, isso é muito louco. É tipo uma agiotagem digital. É coisa do futuro. Concluindo, muitas coisas são possíveis depois da invenção do Bitcoin. O mundo foi transformado. Hoje o valor de mercado das criptomoedas já está na casa de 2 trilhões de dólares. É muita coisa. Quem comprou Bitcoin lá no começo e guardou até hoje não está milionário, está bilionário, bilionário. Eu tive a oportunidade na época, não acreditei, não conhecia como eu conheço hoje e me arrependi. E eu espero que você não se arrependa. Quanto mais você puder conhecer sobre esse mercado, mais você se esforça para conhecer. Quer saber de um lugar bom para conhecer? Eu vou indicar outros canais, ó, Mercúrios Cripto é muito bom. E tem o meu canal também, que é muito bom. Lembra lá do seu compromisso, hein? Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado!